Meus amigos, minhas amigas, pessoas queridas, o meu agradecimento por estar com vocês nessa noite de reflexão. Reflexão à luz da doutrina espírita, reflexão sobre o estar no mundo e reflexão, sobretudo, do ponto de vista espiritual, naquilo que nós podemos ser, né? Nas potências que nós podemos ser. Meu nome é Rosália Romão, eu sou do Centro Espírita Discípulos de Jesus e gostaria de conversar com vocês, abrir a nossa conversa, lendo um trecho do livro de Bezerra para você, que contém mensagens de Bezerra de Menezes pela psicografia de Aurora Borba. A mensagem que eu vou dividir aqui com vocês, antes da nossa prece, da nossa reflexão, é: o Cristo espera por ti. Sim, Ele te espera. Não entre os esplendores do mundo. Seu chamado está ainda hoje em meio dos sofredores e desviados que lhe desejam receber a proteção. Não te detenhas. Recorda que muitos foram chamados, e poucos dos que foram escolhidos o serviram. É que a tarefa de servir ao Senhor é grande demais para abraçá-la sem amor. Começa a sublime procura sem a falsa ilusão das vantagens passageiras. Esquece-te servindo sem parar em prol do bem comum. Aprende a renunciar aos caprichos pessoais, a fim de que, através da tua presença na terra, o Cristo encontre a possibilidade de estender os braços da caridade e do bem em favor de todos. Não recuses o favor de servir à frente de acontecimentos aparentemente fracassados. Faze tudo quanto estiver ao teu alcance para que tudo se reequilibre e se harmonize. Cristo espera por nós, por todos nós. Senhor Jesus, nós estamos profundamente agradecidos pela oportunidade de refletir sobre as tuas ideias e os teus ideais à luz da doutrina espírita, de uma maneira online, de uma maneira distante fisicamente, mas com certeza de uma maneira bastante afetuosa e bastante unida pelos laços espirituais manifestados corporalmente em nossos corações. Fique conosco, que seja de muita alegria o nosso momento, de muita leveza e de muita paz. Que assim seja. Meus amigos, Bezerra de Menezes é um dos espíritos mais queridos que eu tenho nessa encarnação como Rosália. Então, a gratidão é enorme, a emoção é enorme, a alegria é enorme por falar na casa que recebe o nome desse espírito tão amigo, desse servidor humílimo e paternal, né? Como ele diz sempre, um espírito espírita que exalta para nós a bandeira do espiritismo em tempos tão tortuosos, tão desafiadores como esses que nós estamos passando. Relembrar a figura de Bezerra de Menezes na Terra é entender a possibilidade da gente ser melhor, né? Da gente trabalhar, da gente servir ao Cristo. Como o próprio Bezerra diz na página, a tarefa de servir ao Cristo ela é muito, muito, muito difícil se a gente não abraçar essa tarefa com amor. Com amor à Bezerra, com amor à espiritualidade, com amor à doutrina espírita, a gente vai seguindo, tentando ser melhor a cada dia, tentando honrar os nossos pais, tentando honrar a todos que vieram antes de nós e que fizeram tanto, tanto, tanto pela Terra e pelo movimento espírita, né? O nosso agradecimento. Lembrar de Bezerra de Menezes é lembrar das atuações positivas e amorosas em todos os campos que Bezerra de Menezes atuou. Mas, sobretudo, lembrar do pai Bezerra, que é pouco falado. A gente lembra do pai espiritual, a que ele se refere, né, ao qual ele se refere no final das suas preces, muitas delas psicofonadas por Divaldo Franco.
Mas o pai terreno, que foi Bezerra, ele deixou lições profundas de amor e profundas de reflexão para todos nós, né? No livro Lindos Casos, de Bezerra de Menezes, o jornalista, escritor, né, espírita Ramiro Gama, ele conta 2 momentos que eu acho assim fascinantes para a gente conversar sobre Bezerra de Menezes pai. Um dos momentos, ele está fazendo uma palestra sobre Bezerra de Menezes e no final da palestra formou-se uma fila e muitas pessoas foram cumprimentá-lo. Tinha um senhor bem idosinho na fila e as pessoas foram cumprimentá-lo. E esse senhor, quando ele se aproxima de Ramiro Gama, ele abraça Ramiro Gama, sabe? Doçura mesmo, com acolhimento. E o Ramiro Gama, no abraço dele, ele sente uma energia muito forte envolvendo os dois no abraço, sabe? Coisa muito bonita, uma energia muito sentida. E aí o Ramiro Gama abraça aquele senhor e ele percebe que o senhor está muito emocionado, né? Ensopa a sua blusa. E aquele senhor fala para ele: muito obrigado, Ramiro. Você me lembrou das grandes riquezas eternas que o meu pai deixou para mim, para os meus irmãos. E aí o Ramiro Gama entende que aquele é o filho terreno de Bezerra de Menezes. E eles começam a conversar e o filho de Bezerra narra para ele as inúmeras dificuldades que eles sofreram, materiais, até a raiva mesmo da mãe dele em alguns momentos, pelas ausências do marido, né? E eles não entendiam muito não ter tantas posses, né? Já que era um filho de um médico, não entendiam como ele ganhava dinheiro dos mais abastados e dava para os menos abastados. E por muitos momentos faltaram, né, materiais, coisas materiais na sua casa. E aquele homem, né, já no fim também da sua passagem terrena, agradece por lembrar da riqueza que o pai deixou, da alegria que o pai deixou, do exemplo de trabalho que o pai deixou, do exemplo de honestidade em todos os campos pelos quais ele passou. Um homem íntegro e valente, estudioso, intelectual profundo, né? Que atraía pensadores da época com seu diagnóstico do cancro. Dentre esses grandes pensadores da época, Dom Pedro II, um homem que era um político extraordinário e respeitado, já pensando em soluções para acabar com a seca, e na vanguarda das posições anti-escravistas no Brasil, né? Bezerra de Menezes, esse espírito à luz, esse acolhimento profundo, esse homem que escreveu durante anos no jornal sobre o espiritismo, respondendo caridosamente, amorosamente cada crítica recebida. Esse médico que repensa a medicina, falando que o médico não tem direito de negar um atendimento, se está longe ou se está perto, se bate à sua porta, porque cada paciente que chega é um anjo da caridade, é Jesus se aproximando. Um homem amor, soube combater o bom combate, e hoje esse espírito de escola que nos aquece, que ilumina e que envolve essa casa. Bezerra de Menezes joga no planeta a sua lente espírita, a sua devoção a Jesus, a sua devoção a Maria, mãe de Jesus, nosso Pai espiritual, podemos dizer assim, o Pai espiritual do Brasil, né? E particularmente do Rio de Janeiro. Essa figura paternal, essa figura que deixa riquezas que, graças a Deus, o seu filho conseguiu enxergar, conseguiu seguir o seu caminho de gratidão por esse pai maravilhoso que esteve com ele na terra. E uma outra passagem que é muito emocionante dos lindos casos de Bezerra de Menezes é do acolhimento de Bezerra de Menezes na mesa mediúnica ao obsessor do seu filho. Seu filho
já profundamente ligado fluidicamente àquele espírito que tanto fazia mal, que tanto ansiava por vingança. E diante de um pedido desse pai, né, amoroso e atento, que praticava todo o bem que acreditava, praticava a caridade, tal como nos ensina Jesus, e que os Espíritos nos explicaram resumidamente na questão 884 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. Aquele homem bom e seus olhos de esmeralda pousa o seu amor sobre o espírito que violentava o seu próprio filho e que estava intimamente, magneticamente ligado ao seu filho. Em uma mesa mediúnica, Bezerra diz: eu amo você. Eu quero que você melhore. E o espírito responde: mas Bezerra é o seu filho. E Bezerra diz: eu preciso que você siga o seu caminho. Que aquele espírito chora, né? Desaba nas águas da transformação, lágrimas profundas, ele aceita o acolhimento, né? Bezerra devolve o seu filhinho para a espiritualidade, mas com a certeza de que o mal, ele é esfacelado com amor. Quem de nós, né? Quantos de nós teria esse amor a um algócio numa mesa mediúnica, reconhecendo o inimigo da sua família? A resposta foi amor. Esse pai que olha com paternidade para todos nós, ele merece ser profundamente agraciado, profundamente louvado e profundamente respeitado todos os dias pelo movimento espírita, todos os dias por essa casa que carrega o seu nome. Bezerra de Menezes é um desses espíritos que passam pela Terra em missão, né? Os objetivos da reencarnação, expiação ou missão. Bezerra passa pela Terra com o desafio de nos mostrar o amor em forma de caridade. Não por acaso recebe o título de pai dos pobres do corpo, pai dos pobres da alma, misericordioso, um filho de Deus piedoso. Olha que maravilhoso. E quando a gente pensa em piedade, né, o significado dessa piedade, em primeiro lugar, assim, é uma devoção, um amor pela religiosidade. Bezerra, ele nutre um amor profundo pelo cristianismo. Essa devoção, né, essa ânsia de pegar nas mãos do Cristo e seguir o caminho. Mas Bezerra também demonstra piedade como uma compaixão pelo sofrimento alheio. Misericórdia, colocar um coração na miséria do outro. É isso que Bezerra é para mim. Bezerra coloca seu coração, seu amor na minha miséria espiritual. E por amor e gratidão a esse espírito é que eu também sigo o meu caminho. A partir dessa leitura inicial e desse presente no movimento espírita que é ter Bezerra de Menezes conosco, nos orientando nas fileiras da cura do corpo e da alma, a gente começa a conversar. Começa a conversar sobre o capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. São 4 itens, né, que são muito preciosos. 2 itens, um fala sobre essa parte no Evangelho, né, no Novo Testamento. O outro fala dessa parte no Velho Testamento, Decálogo, que é a raiz desse mandamento. E os itens 3 e 4 são interpretações à luz da doutrina espírita, sobre o que seria honrar o pai e a mãe, o que significam essas culturas paternas e maternas. Eu vou ler com vocês os 2 primeiros itens que eu considero assim
muitíssimo importantes, e os itens 3 e 4, não menos importantes, mas um pouco mais extensos. Eu convido a vocês, amigos e amigas, pessoas queridas, a realmente beberem dessa fonte de amor, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque as informações, elas são muito destrinchadas, sabe? São informações muito carinhosas, muito diretas, muito atentas da nossa função enquanto filhos, né? Do nosso respeito a essa paternidade, essa maternidade que nos envolve com muitos significados. Então, no item 1, que está em São Marcos, capítulo 10, versículo 19, São Lucas, capítulo 18, versículo 20, e São Mateus, capítulo 19, versículo 19, ele diz assim: Vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. São lembretes de Jesus. Jesus relembrando aos discípulos, a todos que o envolviam naquele momento, relembrando os mandamentos. E o segundo item é em Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de vivertes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É muito interessante a gente pensar, meus amigos, que Jesus está falando daquilo que o Espiritismo considera a primeira revelação, que vem com Moisés. Moisés, no Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, o 5º Decálogo, ou seja, o 5º mandamento diz: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Existe um historiador francês chamado Fernand Braudel, que ele escreve um livro muito grande, né, com o título Mediterrâneo. E nesse livro ele tenta explicar para nós historiadores o que seriam esses eventos. O que seria uma curta duração, uma média duração e uma longa duração. A curta duração seria o fato, aquilo que você vê acontecendo, fato. A média duração seria a conjuntura, o que envolve aquele fato. E a longa duração seria a estrutura. É como se o fato fosse 1 segundo, a conjuntura fosse 1 ano e a estrutura fosse milhares de anos. Há uma distância enorme, temporal, espacial, de complexidade da longa duração para a curta duração. Qual é o fato? A gente tem 2 fatos exemplificados no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus relembrando as pessoas que o envolvem dos 10 mandamentos, o 5º Decálogo, honrai pai e mãe. E o próprio Decálogo. Então a gente vai pegar, dessa nossa breve conversa, o 5º mandamento. Moisés, mediunicamente, recebe informações divinas e passa aos seus contemporâneos, escreve na pedra, registra na pedra o Decálogo, né? Que é registrado durante muito tempo, primeiro nas mentes, nos corações, depois nas pedras, nas leis mosaicas à época de Jesus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de vivertes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E aí as pessoas começam a pensar assim, mas olha, interessante, né? Porque ele está falando de terra, de Deus e de terra. Amigos queridos, o pai para os hebreus é Deus. A mãe para os hebreus é o planeta Terra. O pai é espiritual, que nos dá todas as riquezas, é um grande artista.
vasta fauna, flora e muita beleza. A Mãe Terra nos acolhe, é a nossa grande casa. Depois desse nosso corpo, é a nossa grande casa. Vamos pensar na Terra como a mamãe que segura a gente nos braços e nina, nos alimenta, nos dá água, entende a nossa cronologia, nosso tempo por aqui, renova. Terra, chamada pelos antigos de Pachamama, né? Para os indígenas aqui nas Américas, chamada de Gaia pelos gregos, a nossa mãe. Convite de Moisés para honrar o pai e a mãe é muito mais do que os nossos pais e mães agora corporais. É honrar o nosso Pai que é Deus, amando Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento mosaico. E a Terra? E nós na Terra, essa grande mãe, estamos respeitando a nossa mãe? Ou estamos abandonando a nossa mãe, violentando a nossa mãe, desrespeitando a nossa mãe? É a reflexão que a gente precisa fazer em cima do 5º decálogo, como nos diz o Êxodo. Honrar o nosso pai e a nossa mãe, em primeiro lugar, é honrar a Deus. Em segundo lugar, honrar a terra, honrar o cuidado do corpo e do espírito, honrar o cuidado do espírito e matéria, honrar o ser e o estar nessa nossa grande casinha. E aí, quando a gente lê o item 1, né, que não por acaso a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo é o item 1. Qual é o contexto? Olha que interessante. Fato, 5º decálogo de Moisés. A conjuntura, o que está envolvendo, né? O que está envolvendo Jesus falar esse decálogo? A presença de seres sedentos de conhecimento ao seu redor. Quem são esses seres? Os pobres, os humilhados, os marginalizados, as mulheres, os mais velhos, as crianças, mas também os fariseus, mas também os saduceus, mas também os samaritanos, mas também os escribas. Olha que interessante, os essênios. Muitos deles profundos conhecedores do decálogo. Essênios procuram os lugares mais distantes para celebrar o seu conhecimento, se isolam da sociedade. Os saduceus, uma elite intelectual, à época de Jesus, também profunda conhecedora do Velho Testamento. Os escribas, aqueles que escrevem, né? Que ficam conhecidos nos evangelhos, por exemplo, durante a passagem da mulher adúltera, aqueles que leiam que Jesus escreve na areia. Os fariseus, os mais respeitados na sociedade, aqueles admirados, porque têm profundo conhecimento das Escrituras e o tempo inteiro desafiam Jesus a partir das Escrituras. Jesus, aquele que conhece profundamente é aquele que pratica, aquele que lê as Escrituras e passa para todos. Pessoas de 3 a 90 anos entendem o que Jesus está falando. Meus amigos, quando Jesus pede que se relembrem os 10 mandamentos mosaicos, ele está dizendo para as pessoas
que não têm um conhecimento intelectual, mas vivem. E ele está dizendo para as pessoas que têm todo o conhecimento intelectual, mas não vivenciam o que está escrito nas Escrituras. Moisés, ele nos faz o convite de ampliarmos o conceito de paternidade e maternidade. E é por isso que o contexto que Jesus está narrando, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é um contexto em que ele fala sobre o sentido de família. Nós temos uma família espiritual que é imensa, estrutural. Quantas existências já vivemos? Somos todos filhos de Deus, irmãos em espiritualidade. Ele está falando sobre uma existência também conjuntural. A terra é a nossa casa. E ele está falando de uma curta duração. A primeira morada após o nosso corpo, a nossa chegada ao mundo material, é o ventre de uma mulher. O respeito. Meu amigo e minha amiga. O respeito à maternidade. Ele está além dos nossos conflitos. Muitos de nós temos conflitos com quem nos gerou. Muitas vezes nem conhecemos. Mas o convite que Jesus nos faz e que o Evangelho destrincha relacionado à piedade filial é: nós que estamos encarnados na Terra hoje, recebemos o presente da reencarnação. Alguns anos atrás, eu estava num curso para evangelizadores, uma evangelizadora que eu admiro muito, que é a baluarte da evangelização infanto-juvenil aqui no Rio de Janeiro, a Darcy Neves, que eu chamo carinhosamente de tia. Ela nos convidou a refletir. E quando alguém perguntou de pai e de mãe, ela disse: 1 segundo do nosso dia a gente deveria agradecer a esse pai e essa mãe que muitos de nós nem conhecem, que muitos de nós têm profundas diferenças na Terra. Mas a gente precisa agradecer 1 segundo, porque nós estamos aqui. Ainda que eles não tenham se amado, os nossos pais, ainda que as relações sejam difíceis, nós estamos aqui. Aí está a gratidão, a oportunidade de nascer, a oportunidade desses seres terem sido veículos para a nossa chegada, a oportunidade desse ser feminino ter sido a grande nave para a gente desembarcar nessa experiência. A piedade filial, como nos diz o Evangelho, não é a gente forçar uma barra, a gente procurar superar, porque muitas vezes as mágoas são imensas, as violências sofridas foram imensas, mas a benevolência é conosco, a indulgência com os outros e o perdão para todos. Perdoar não é esquecer, meus amigos. Quando Jesus olha para cada ser que aprende com ele pelo amor, um cego, o paralítico, todas as metáforas que nós podemos trazer para o mundo hoje, ele fala para todos aqueles seres em aprendizado: vá e não peques mais. Pecar é errar o alvo. E se a gente errou, foi porque a gente tentou acertar. Perdão conosco, auto-perdão. Perdoar, o significado de perdoar é seguir em frente.
Jesus não precisou falar, eu te perdoo. Muitas vezes ele teve que falar diretamente, eu não te condeno, porque a dor era muito grande. Mas Jesus convida a gente a caminhar. Meu amigo, minha amiga, que está pai, que está mãe nessa encarnação, respire fundo. Continue o seu caminho, entendendo a paternidade e a maternidade sob essa ótica maravilhosa do Decálogo. Entenda-se filho de Deus, entenda-se irmão daquele que está seu filho, mas acima de tudo, entenda o poder e o presente da hierarquia, tal como a propõe Jesus. Materialmente, o nosso respeito aos nossos pais, o nosso respeito a todos que vieram antes de nós e que muitas vezes nós não entendemos o porquê do abandono, o porquê da convivência. Nosso respeito, olhar de novo, deixar aquele espírito seguir, deixa aí, caminhe, caminhe. Aí também está a piedade filial. Filhos, lembrando o poeta Khalil Gibran, né? Quando ele fala que os filhos são a flecha, os pais são um arco, lançam os filhos ao mundo. Filhos de Deus todos somos, filhos terrenos, piedade, compaixão. Vamos colocar o nosso coração em movimento e entender que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam fazer. E que a ignorância muitas vezes fez com que os nossos pais cometessem equívocos profundos que nos marcam nessa existência. O convite de Jesus é a gente repensar o nosso estar no mundo. Eu tive o presente na Terra de ter duas mães, que são irmãs, que são almas afins, né? A Heloísa e a Dindita. A Dindita é muito prática. Costumo dizer que ela é o altruísmo encarnado. Acolhe, todos se sentem seus filhos. E a minha mãe, Heloísa, já na espiritualidade, eu dividi a maternidade da minha mãe com todos os seres que com ela cruzaram. Porque ela tinha essa questão do acolhimento, de as pessoas se sentirem em casa, né? Em casa. A minha mãe, Heloísa, até hoje nós conversamos bastante, né? Até hoje eu converso com esse espírito amigo que me deu a oportunidade de nascer, né? Me deu a oportunidade de estar aqui, de refletir sobre essa existência constantemente, de procurar ser melhor constantemente. Um dia eu estava arrumando a casa e era próximo ao aniversário dela terreno, então eu estava pensando muito nela. E aí nós estabelecemos um contato. E eu estava ouvindo uma música que falava sobre a mãe de Judas. E ela me falou, Judas também tem mãe. A gente lê contato na espiritualidade com Judas, né? E ele fala da mãe, né? E ele fala do momento em que a mãe também se viu numa situação bem complicada de aceitação. E ele se sentiu abandonado. E ele é acolhido por Maria na espiritualidade, mãe de Jesus, né? Ele é acolhido por Maria. E ela falou, quando ela falou para mim, Judas também tem mãe, eu me senti abraçada. Porque a oportunidade de acolhimento é de todos nós. A oportunidade da maternidade de todos nós. A oportunidade de nos sentirmos casa. De nos sentirmos o espaço onde as pessoas se sintam bem,
na nossa companhia. A reflexão em cima da frase Judas também tem mãe me faz pensar que mesmo o ser mais equivocado da Terra hoje, do Brasil hoje, ele também tem mãe. E só por isso nós precisamos respeitar esse ser. Ele também tem casa. Ele também tem um lugar para onde ele possa voltar e melhorar. Ele também tem um pai que é só amor. Deus é amor. Está no Evangelho de João. E aquele que não ama está morto. Também está no Evangelho de João. Vamos fazer esse exercício, meus amigos, de olhar para todos com paternidade e maternidade. De olhar para os nossos pais em equívoco, com esse olhar amplo. Em primeiro lugar, que são os nossos irmãos aprendendo conosco. Em segundo lugar, também filhos do nosso Pai que é Deus e filhos da terra, a nossa casa. Essa evangelizadora, a tia Darcy, ela tem um poder muito, muito grande de acolhimento. E ela diz que todos nós, em equívocos, receberemos um presente futuro, de sermos acolhidos e orientados desde a infância. Os nossos pais merecem esse acolhimento. Nós merecemos esse acolhimento. Nós temos o direito de ser amados como todos os seres. E temos o dever de amar a todos os seres. Que os nossos dias possam ser cada vez mais de reflexão, cada vez mais de exercício da boa conduta. Que Bezerra de Menezes continue a inspirar todas as nossas relações. Que os nossos pais, as nossas mães se sintam acolhidos, amados, ainda que nós ainda não consigamos, mas que os seus amigos espirituais possam trabalhar com eles cada vez mais nessa melhoria. Honrar é muito mais do que a gente agradecer. Honrar é a gente saltar degraus. Saltar e seguir em frente. Os nossos pais se equivocaram até aqui. A gente está com uma oportunidade de transformar esse caminho, de fazer diferente na formação das nossas famílias, para que os ciclos de dor não se repitam. Todo ser que existe no mundo tem mãe. Todo ser que existe no mundo tem pai. Piedade, coração e movimento, hoje e sempre. Senhor Jesus, obrigada pelos seus ensinamentos. Obrigada por essa oportunidade de reflexão a partir da sua estadia na Terra, a nossa mãe, a quem devemos respeito. Obrigada por nos relembrar que o nosso amor maior é Deus, o nosso Pai, que zela e protege a todos nós. Jesus, nós gostaríamos muito de avançar ainda nessa existência, como filhos cada vez melhores, cada vez mais atentos, cada vez mais amorosos, cada vez mais dispostos a transformar a nossa realidade individual e coletivamente. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. Que assim seja.